Sabemos que a saúde pública brasileira não é das melhores, em certos casos até nos surpreendemos com algumas notícias, onde vemos pessoas internadas nos corredores e até ouvimos falar de erros inadmissíveis que acontecem diariamente em diversos hospitais. Mas ainda assim, em nosso país, certos tratamentos que são oferecidos de graça pelo SUS podem custar uma fortuna lá fora, por mais simples que seja. Para você ter uma ideia, um simples raio-x que você pode fazer de graça em qualquer hospital público nos Estados Unidos, se você não tiver um plano de saúde, terá que desembolsar mais de 3 mil dólares só para ter um raio-x em mãos, fora a consulta e o tratamento. E caso você esteja com alguma fratura ou precise fazer uma cirurgia, pode preparar o bolso, pois nessas condições os valores tendem a elevar e muito, caso você não tenha plano de saúde. Dependendo da cirurgia, é comum ver pessoas com pouco dinheiro ter que vender carro e casa para pagar o tratamento, pois os valores chegam ao absurdo. Se um simples raio-x pode custar até 3 mil dólares, quanto custa para fazer um transplante de fígado? Senta na cadeira, pega um copo de água e se prepara, pois essa cirurgia não é das mais caras, mas com o seu valor dá para se comprar uma casa de classe alta, pois seu preço pode chegar aos 577 mil dólares. E eu até entendo os hospitais particulares, pois eles têm diversos gastos e uma rotina para se manter, como pagar aluguel, comprar equipamentos e pagar os médicos, valores que podem chegar fácil aos 7 dígitos, e por isso os altos valores cobrados por uma simples cirurgia. De fato, as coisas lá fora funcionam, mas em outras eles pecam e muito, pois nem todos têm condições de pagar por um tratamento caríssimo. Mas ainda assim, se você precisar fazer uma cirurgia de emergência aqui no Brasil, talvez você tenha que recorrer aos hospitais particulares, pois nem sempre você conseguirá fazer ele pelo SUS. E pensando em todos esses acasos absurdos, eu decidi trazer as cirurgias mais caras do mundo. Fala galera curiosa do YouTube, meu nome é Silas e essa é a primeira vez que eu tô gravando mostrando o meu rosto, então não se assuste. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, vale ressaltar que se você se inscrever e ativar o sininho marcando a opção todas, você nunca terá que desembolsar valores absurdos em cirurgia, então faça isso agora. E não precisa ser agora, mas se você deixar o seu like, irá me ajudar e muito, pois o algoritmo do YouTube entenderá que o conteúdo é bom e recomendará para mais pessoas. Então faça isso e agora vamos embora pro vídeo. Mesmo não sendo um transplante tão complexo comparado com os outros que estão nessa lista, o transplante de medula óssea pode variar de 300 a 600 mil dólares. Tudo isso por conta dos testes de laboratório que precisam ser feitos tanto no paciente quanto no doador, para ter certeza que ambos são compatíveis, evitando futuras complicações como hemorragia interna e infecções. O transplante de medula óssea é utilizado para combater doenças que danificam as células sanguíneas, como linfoma e leucemia. Assim que um paciente dá entrada para fazer esse tipo de transplante, as primeiras pessoas avaliadas são parentes próximos, como irmãos e pais. E caso não se tenha êxito, começa a procura no banco de dados por um possível doador. Após encontrar um doador, começa o procedimento, onde é retirado parte das células saudáveis da medula óssea, geralmente retirada dos ossos do quadril do doador. Esse procedimento dura em torno de 2 horas, e em seguida as células saudáveis são congeladas e guardadas até que o receptor tenha terminado o tratamento para destruir as células malignas. Finalmente, as células da medula óssea saudáveis são injetadas no sangue do paciente para que possam se multiplicar e ocupar o lugar das células malignas destruídas. Durante esse processo, o paciente precisa ficar em uma área isolada do hospital por no mínimo 20 dias, pois seu sistema imunológico fica bastante debilitado. Após os 20 dias, ele pode ir para casa, mas tem que seguir uma série de restrições à risca, onde não pode comer certos tipos de alimentos e nem ter muito contato com vizinhos. Além disso, sua casa precisa ser esterilizada para evitar que o paciente pegue algum tipo de doença. Apesar de não estar em primeiro lugar, o transplante de pulmão é uma das cirurgias mais complexas de se fazer, pois o pulmão é um órgão muito sensível que se deteriora rapidamente, e para o transplante ser um sucesso, a cirurgia precisa ser feita entre 4 e 6 horas após a morte do doador, para que ocorra tudo bem.
No Brasil, cerca de 95% dos pulmões retirados dos doadores estão danificados por diversos fatores, entre eles está a demora nesse processo. Em 2011 foram feitos apenas 49 transplantes de pulmão aqui no Brasil, número relativamente pequeno comparado com a fila de espera, que conta atualmente com mais de 200 pessoas, mas ainda assim os índices de sobrevida são superiores aos índices internacionais, onde 85% dos pacientes continuam vivos um ano após a cirurgia. Seus valores variam, onde o transplante de um único pulmão chega a custar até 560 mil dólares, enquanto os dois custam quase 800 mil dólares. Mas ainda assim é possível transplantar parte de um pulmão. Por conta dos riscos e das dificuldades, esse tipo de cirurgia é recomendado apenas para pessoas com doenças pulmonares graves, sendo uma das últimas alternativas. E os 3 primeiros meses pós a cirurgia são os mais perigosos, pois caso os imunossupressores não fizerem efeito, o paciente corre risco de ter o órgão rejeitado pelo corpo. Além disso, pode ocorrer infecções bacterianas e septicemia. Para fazer um transplante de coração, você terá que desembolsar um bom dinheiro. Não é à toa que ele está em terceiro lugar em nossa lista. Afinal, ele pode chegar a custar $1 milhão, caso o paciente opte por fazê-lo em um hospital particular. Como o transplante de pulmão, o de coração é uma cirurgia de alto risco, que requer muito conhecimento e cautela por parte dos médicos, além de diversos cuidados no pós-operatório. E eu posso acreditar que até um pouco de sorte por parte do paciente. Para esse transplante ocorrer, você não precisa apenas ter dinheiro, mas terá que torcer para ter algum doador de quem removerão o órgão. Além disso, o coração tem que ser compatível com o seu, reduzindo as chances de rejeição do órgão por parte do corpo. Por conta disso, a cirurgia só é feita em casos onde o paciente está com alguma doença cardíaca grave, que põe em risco a sua vida, como miocardiopatia, doença cardíaca congênita, além de muitas outras. Mas ainda assim, o quadro do paciente tem que ser analisado pelos médicos para ver se ele está em condições de passar por uma cirurgia. Essa cirurgia é feita em um hospital especializado, junto de uma equipe de médicos, e é essencial o uso de uma máquina de coração e pulmão, onde será ligado no paciente, que durante a cirurgia ajudará a bombear o sangue. Após ligado, os cirurgiões podem começar a remover o coração problemático para ser substituído pelo doado. Feito isso, o tórax será fechado. Mas não pense que acabou por aí. Direto da sala de cirurgia, o paciente é transferido para uma unidade de cuidados intensivos, onde permanecerá internado por cerca de 1 mês, se recuperando em observação. Após esse primeiro mês, o paciente terá alguns anos pela frente, onde passará tomando remédios, pois ainda assim, durante os 5 primeiros anos, corre o risco do corpo rejeitar o órgão transplantado. Essa cirurgia, apesar de ser cara, pode ser realizada em hospitais conveniados ao SUS, totalmente de graça. Mas sabemos como que são as coisas por aqui no Brasil. O transplante de coração-pulmão só pode ser feito em casos extremos, quando o paciente está com problema não apenas em um, mas em 2 órgãos vitais. Pois do que adianta fazer um transplante de pulmão se o coração está falhando e vice-versa? Esse transplante só é feito após todas as outras alternativas falharem. Afinal, é bem perigoso e consequentemente caro, podendo custar $1.150.000. Por isso, raramente são feitos transplantes dessa magnitude, ainda mais quanto muitas das vezes tais órgãos adequados estão em falta. Seu preço elevado se dá também pois o coração e o pulmão são órgãos muito delicados, que durante o processo de doação muitas das vezes acabam por ser inutilizados para um transplante, que devem ser realizados entre 4 e 6 horas após removidos do doador. Fora esses detalhes, esse procedimento carrega um alto risco de complicações, podendo ser até fatal. Além disso, outro grande risco que o paciente corre é se seu corpo rejeitar os órgãos doados. Mas desde seu primeiro transplante em 1983 até hoje, as técnicas evoluíram significativamente devido à introdução de imunossupressores que ajudam a impedir que o sistema imunológico rejeite os órgãos doados.
Depois de tantas cirurgias, chegamos na mais cara, e certamente você deve estar se perguntando, logo o intestino? Sim, por mais que o intestino seja visto por muitos como um órgão que não é tão importante para o nosso corpo, estão bem errados. Como qualquer outro órgão, o intestino tem um papel fundamental para o nosso sistema, pois é a partir dele que absorvemos os nutrientes dos alimentos. E caso você não saiba, esse simples órgão chega a ter até 3 metros de comprimento, sendo o maior órgão do corpo humano. Esse transplante geralmente é feito em crianças com má formação no intestino, porém uma parcela grande dos pacientes tem mais de 60 anos e exige muito conhecimento e tempo, tanto que apenas em 2017 o Brasil pôde comemorar o primeiro transplante deste estilo com sucesso, por ser uma cirurgia muito complexa. Essa cirurgia só é feita quando existe algum problema no intestino que impeça o correto funcionamento, fazendo com que o paciente corra risco de vida. E para que ela possa ser feita, será necessário um órgão saudável doado por outra pessoa. Alguns dos problemas mais famosos que podem fazer com que seja necessário o transplante de intestino são síndrome do intestino curto, câncer de intestino, doenças de Crohn e síndrome de Gardner. Porém, uma parcela dos enfermos não podem fazer esse tipo de cirurgia, como pessoas com idade superior a 60 anos e pessoas com câncer, que podem se espalhar pelo corpo, por exemplo, pois acaba por apresentar um risco maior comparado com outros enfermos. A cirurgia pode demorar de 8 a 10 horas, onde o cirurgião remove o intestino afetado e o substitui por um saudável. Graças à sua complexidade, seus riscos e sua taxa de sucesso combinada com o período de recuperação, esse tipo de procedimento pode chegar a custar até $1.200.000, sendo o procedimento mais caro do mundo. E caso você sinta dor no estômago, corra para o hospital, pois assim você pode evitar um problema grave. Então galera, o vídeo vai ficando por aqui. Caso você seja novo aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, mas tem que marcar a opção todas, pois só assim o YouTube te notificará quando sair vídeos novos. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like para me incentivar a trazer novos vídeos. Além disso, o YouTube entenderá que o vídeo é bom e assim recomendará para novas pessoas. Aqui na tela estará aparecendo 2 vídeos que você pode estar assistindo desse ladinho. Basta você clicar nele e assistir. Você não vai perder nem 2 segundos clicando e você vai ter um ótimo conteúdo de qualidade. Então clique, assista e obrigado por assistir. Tchau. Eu não sei como agir depois. Eu não sei como agir depois de gravar vídeo. Eu acho que é isso, né?